Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Peruca e hoje nós vamos falar a respeito do tópico de fusos horários. Esse tópico está envolvido dentro da matéria de navegação aérea para a prova de piloto privado, ok? Bom, então vamos começar a falar a respeito. Aqui nós temos um desenho representando diversos pontos do planeta, cada ponto do planeta com o seu respectivo horário legal. Então, nós temos naquele mesmo instante, em todo o planeta, cada nação e às vezes cada estado dentro de uma determinada nação com uma hora legal diferente com relação a outros pontos ao redor do mundo. Bom, nós temos nesse quadro aqui a representação da divisão do planeta em 24 faixas de fuso. O planeta todo foi dividido em 24 faixas. Nós temos cada uma dessas faixas representada por uma letra. Se nós observarmos aqui na parte inferior da tela, nós temos a faixa representando a letra alfa, que está à direita de Greenwich, na Inglaterra. E o Observatório Astronômico de Greenwich ele foi estabelecido como sendo o meridiano que passa por esse observatório. Ele foi estabelecido como sendo a origem da contagem do tempo universal. Então, o meridiano de Greenwich ele é utilizado não só para a determinação das longitudes, mas também para a determinação das faixas de fuso horário ao longo de todo o planeta. Então, é a faixa referência, faixa referencial. O meridiano de Greenwich, se nós observarmos aqui nessa tela, ele está inserido dentro de uma faixa que a gente chama de faixa Zulu, representada aqui pela letra Z. Então nós temos a hora zero. Bom, a partir de Greenwich, à direita, nós temos a primeira faixa sendo a faixa Alfa, a segunda faixa, a faixa Bravo, Charlie, Delta, Echo, Fox, Golf, Hotel, Índia, Kilo, Lima, até o fuso Mike. Fuso Mike, sendo o último, lá, a faixa número 12, a gente tem na sequência agora à esquerda, ou seja, para o lado oeste de Greenwich, a faixa November, Oscar, Papa, Quebec, Romeo, Sierra, Tango, Uniform, Victor, Whiskey, X-Ray e a faixa Yankee. Então, se nós observarmos, são 24 faixas de fuso, são 12 faixas para o lado leste, 12 faixas para o lado oeste, e aqui no meio nós temos a faixa Zulu, que corresponde ao meridiano de Greenwich. Bom, cada faixa de fuso, ela representa um arco de longitude equivalente a 15 graus. Como o meridiano de Greenwich, ele corta, na verdade, a faixa ao meio, nós poderíamos dizer então que nós teríamos 7 graus e 30 para cada lado, tomando como referência o meridiano que passa pelo meio da faixa de fuso. Então, eu fiz um gráfico aqui, ó. Aqui nós temos a linha vermelha representando o meridiano zero, então, o meridiano de Greenwich. E a partir do meridiano de Greenwich, para a próxima faixa de fuso, totalizando 15 graus, nós temos 7,30 graus para cada lado. Então, se nós contabilizarmos aqui, nós temos 1, 2, 3 faixas de fuso aqui à esquerda de Greenwich, ou seja, para o lado oeste. Portanto, 3 vezes 15 graus. O meridiano central dessa faixa, que corresponde à faixa Papa, aqui do nosso estado de São Paulo, aqui no Brasil, nós temos então 45 graus para o lado oeste. É importante observar que, a partir de Greenwich, como sendo o referencial da contagem do tempo universal, nós temos para a esquerda todos os pontos situados do lado leste com um tempo inferior ao tempo de Greenwich. Então, por exemplo, se for meio-dia em Greenwich, na faixa November, nós temos 1 hora a menos, então nós temos 11 horas. Na segunda faixa nós temos 2 horas a menos, na terceira 3 horas e assim sucessivamente. Já do lado direito, do lado Eco, ou lado este, nós temos, a partir de Greenwich, a primeira faixa Alfa, 1 hora a mais, a segunda faixa 2 horas, 3 horas, 4 horas e assim sucessivamente, totalizando 12 horas. Então, na hora de nós fazermos os cálculos de fuso horário, a gente tem que levar em consideração que todas as localidades situadas do lado Whiskey, do lado oeste, nós teremos horas mais cedo do que Greenwich. Então, todas as localidades colocadas desse lado são mais cedo do que Greenwich. Já do lado direito, todas as localidades terão horas mais tarde, tá? Então, eu criei
Uma maneira bastante simples de nós resolvermos os exercícios de fuso horário, estabelecendo o seguinte: a partir do meridiano de Greenwich, para cada meridiano central da faixa de fuso, equivalente aí a 15 graus, nós vamos ter um tempo, o tempo do fuso, ou seja, é o tempo defasado com relação a Greenwich. Então, nesse caso aqui, nós temos 1, 2, 3 faixas do lado oeste, então nós temos 45 graus, nós temos 3 horas de diferença. Então, aqui no nosso caso, aqui no estado de São Paulo, no Brasil, sempre que a gente vai preencher um plano de voo, por exemplo, a gente é obrigado a somar 3 horas na hora de preencher o plano, porque, vocês já sabem, na hora que a gente vai preencher o plano de voo, a hora ali de referência é a hora de Greenwich, a hora UTC, né? A hora Zulu. Bom, só que, como o nosso planeta, o Sol está iluminando o nosso planeta a uma razão de cerca de 15 segundos de arco de longitude para cada segundo do nosso relógio, é interessante saber que o Sol ele estará a pino a cada quarto de milha, 1 segundo longe da posição em que ele estava anteriormente. Então, se nós tivéssemos, por exemplo, um relógio de Sol, nós poderíamos estabelecer também qual o horário com referência ao tempo solar em cada ponto do nosso planeta a partir de uma determinada longitude. Então nós temos aqui uma segunda linha, eu coloquei ela aqui numa posição equivalente a 114 graus de longitude a oeste. Nós temos uma defasagem horária também com relação a Greenwich, que nós vamos chamar de tempo local, tá? Então a faixa central, quer dizer, o meridiano central da faixa de fuso, nós vamos chamar de tempo do fuso. E o meridiano em questão, que não precisa ser o meridiano central, nós vamos chamar de tempo local, ok? Então, vamos prosseguir aqui, ó. Nós vamos criar então uma tabela a partir dessa ideia. Então nós vamos ter que o Sol ilumina todo o nosso planeta, ou seja, um arco de circunferência de 360 graus dentro de um intervalo de 24 horas. Ora, se nós dividirmos a circunferência de 360 em 24 faixas de fuso, nós teremos que, para cada hora, dentro dessas 24, o Sol consegue então iluminar uma faixa equivalente a 15 graus de arco de longitude. Se nós fizermos uma conta com respeito ao minuto, nós temos então aqui, para cada minuto do nosso relógio, o Sol ilumina uma faixa equivalente a 15 minutos de arco de longitude. Prosseguindo na mesma conta, a gente chega à ideia de que, para cada segundo do nosso relógio, nós teremos então uma faixa equivalente a 15 segundos de arco de longitude. Essa tabela ela deve ser entendida, memorizada, porque a partir desses dados é que nós vamos resolver de uma forma bastante simples aí os exercícios envolvendo fuso horário. Para isso, eu elaborei algumas equaçõezinhas aqui. Olha que interessante, todas as vezes que nós estivermos envolvidos com exercícios envolvendo longitudes a oeste, para que nós possamos chegar na hora legal, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a hora UTC e vamos subtrair a defasagem horária, ou seja, o tempo do fuso que nós vimos agora há pouco. Para chegar na hora local, nós vamos pegar a hora UTC e vamos tirar a defasagem com relação ao meridiano de Greenwich e o meridiano em questão. Nós teremos então o tempo local. Por que eu estou utilizando menos? Porque todas as localidades situadas do lado oeste é mais cedo. Então, a partir de Greenwich, nós temos que retirar o valor de Greenwich para saber a hora do meridiano em questão do lado oeste. Já do lado leste, para as longitudes situadas ao lado eco, nós vamos fazer o contrário. Para a obtenção da hora legal, nós vamos pegar a hora UTC e nós vamos somar a defasagem horária, nós vamos somar o tempo do fuso. E no caso da hora local, nós vamos somar o tempo local. Bem, diante dessa formulazinha, desse método de determinação de fuso horário, dependendo do lado que nós estamos aí do planeta, vamos propor o seguinte exercício que é bastante comum aí nas provas da ANAC. Então ele propôs o seguinte: a UTC em um aeródromo na longitude de 137 graus e 30 minutos, eco, portanto, à direita de Greenwich, do dia 20 de novembro de 2016, é 22 horas. Aí ele pede a hora legal, a hora local e a data serão, respectivamente. Então é muito importante aqui nessa questão de fuso horário, pessoal, porque às vezes eles invertem a sequência daquilo que está sendo pedido. Às vezes eles pedem primeiro a hora local, a hora legal e a data. E como vocês sabem, né, as provas têm bastante questões de pegadinha, eles vão colocar as alternativas com os valores que vocês vão obter através das contas, mas numa sequência diferente
daquilo que você fez lá, tá? Então, tomar muito cuidado com a palavra respectivamente, porque nós vamos ter que estabelecer a resposta a partir da ordem que foi proposta aqui. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos pegar a localidade, 137 graus e 30 minutos, e vamos dividir por 15 graus. Essa divisão está sendo feita por quê? Para cada 15 graus de arco de longitude, nós vamos ter 1 hora de diferença. A questão é que 137 graus e 30 não dá para dividir por 15 de modo que a gente tenhamos aí um valor inteiro. Então nós vamos achar o menor múltiplo de 15 abaixo de 137 graus e 30. Então o menor múltiplo é 135 graus. Então eu poderia dizer que o meridiano 135 ele está situado exatamente no meio da faixa de fuso correspondente a essa localidade. Então para a determinação da hora legal, nós vamos pegar 135, dividir por 15 graus, e nós vamos observar que a localidade proposta aqui, então, está localizada à direita de Greenwich com uma defasagem horária de 9 horas. Então, eu tenho que o tempo do fuso, ou seja, a localidade em questão, sempre estará diferente com relação a Greenwich, 9 horas. Bom, na sequência, nós vamos pegar aquilo que sobrou da longitude aqui proposta. Sobrou 2 graus e 30 minutos. Nós vamos transformar isso aqui tudo em minuto. Então, 2 graus e 30 transformado em minuto, nós temos 150 minutos. Vamos fazer a mesma coisa. 150 minutos dividido por 15 minutos de arco, nós vamos ter aí 10 minutos de tempo. Portanto, o tempo local é as 9 horas mais 10 minutos. Olha que interessante, a partir dessa simples divisão nós temos agora o tempo do fuso e o tempo local. Para completar o exercício, basta pegar a equaçãozinha que nós vimos na tela anterior. Como a localidade está situada do lado leste, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a hora UTC que foi dada e vamos somar o tempo do fuso. Então, a hora legal nesse caso será 22 horas, que foi fornecido no próprio exercício, mais 9 horas, que é o tempo do fuso. Então, nós vamos ter o total de 31 horas. Então, passou de 24, o que a gente faz? Tira 24 horas. 31 menos 24, então nós temos a hora legal, 7 horas. Agora, olha que interessante. A data proposta no exercício era dia 20. Se nós passamos de 24 horas, é correto dizer então que a hora legal é 7 horas, mas não mais do dia 20. Então, correspondente ao dia 21, que nós vamos ver daqui a pouquinho aqui embaixo. Bom, cheguei na hora legal. Como é que a gente vai fazer então para estabelecer a hora local da localidade proposta? Vamos pegar a equaçãozinha que foi vista aí na tela anterior. Vamos pegar a hora UTC mais o tempo local que foi obtido aqui a partir da segunda divisão. Então nós temos 22 horas mais 9 horas e 10. Nós temos também 31 e 10, passou de 24, a gente tira os 24 horas. E o resultado é 7 horas e 10 minutos. Essa é a hora local, né? Como eu disse agora há pouco, a data não é mais dia 20, e sim dia 21 de novembro de 2016. Perceberam, pessoal? Uma equaçãozinha bastante simples, a gente somar o tempo do fuso para localidades a eco. Se fosse o ISC, o que nós mudaríamos aqui? Nós subtraríamos o tempo do fuso e a gente chega facilmente na resposta do exercício. Então, na sequência que foi proposto, hora legal 7 horas, hora local 7h10 e a data dia 21 de novembro de 2016. Aproveitem que esse método que eu utilizei, ele pode ser utilizado também quando o exercício propõe a hora UTC. Então, como é uma equação, basta a gente colocar aí as grandezas nas posições corretas aí e a gente consegue resolver praticamente todos os exercícios envolvendo o fuso horário, né? Então, chega aí de arrancar os cabelos da cabeça e a partir de agora, uma solução bastante fácil. Eu espero que tenha ajudado vocês e muito obrigado e até o próximo vídeo.